internet está morta e nós somos os assassinos. A verdade não existe mais online. Bots inundaram as redes sociais com desinformação, e as páginas da web que acessamos hoje são quase inteiramente geradas por IA. Até o YouTube está repleto de canais completamente operados por IA, sem nenhuma contribuição criativa de humanos. Cada dia, menos e menos do conteúdo que consumimos é criado por humanos. E o que é ainda pior, tudo isso está sendo reciclado de volta para um sistema sobre o qual temos muito pouco controle, deixando a internet como uma sombra do que era antes. Navegar pelas redes sociais se tornou uma atividade isolada, vazia e sem propósito. Mas como exatamente chegamos a esse ponto? E será que é tarde demais para reverter essa situação? A internet começou como uma arma de guerra. Não uma guerra militar explícita, mas uma batalha tecnológica durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso impulsionou os pesquisadores americanos a desenvolverem uma maneira de compartilhar dados e programas através de uma rede global dispersa, começando no início dos anos 1960. A versão mais antiga da internet foi criada entre duas universidades, a Universidade da Califórnia e Stanford. Mensagens simples podiam ser comunicadas entre elas, mas não era nada comparado ao que temos hoje. Ao longo dos anos 1970, essa rede continuou a se espalhar por meio do uso de linhas telefônicas. Em 1983, havia apenas 500 hosts de computadores conectados, mas em 5 anos, esse número alcançou 100 mil, expandindo-se para cada vez mais países. Então, tudo mudou com a criação da World Wide Web. A World Wide Web era um conceito simples, uma rede de documentos de hipertexto acessados com um programa chamado navegador. Em meados dos anos 1990, ela havia se expandido de cientistas e governos para o consumo público. O nascimento da internet foi celebrado como uma força revolucionária, com a transferência livre e democrática de informações. O poder poderia ser devolvido às mãos do povo, as fronteiras da regulamentação e do nacionalismo seriam transcendidas, criando uma nova era para a meia sociedade. Não era mais necessário uma mídia ou uma plataforma política para expressar suas opiniões. Todos podiam se tornar seus próprios editores, algo que não era possível antes. Mas havia apenas um problema: a ganância. À medida que os anos se transformaram em décadas, a internet seguiu um caminho familiar, o mesmo que quase todas as outras importantes inovações tecnológicas seguiram antes e continuarão seguindo. Dezenas de provedores de serviços de internet surgiram, mas lentamente começaram a se fundir em apenas algumas grandes empresas, deixando os consumidores sem escolha real. Assim como ocorreu com o rádio um século antes, milhares de diferentes empresas foram lentamente compradas ou eliminadas do mercado. Isso era verdade tanto para a infraestrutura quanto para o espaço online. Em 2001, quando a bolha da internet estourou, os 10 principais sites representavam 31% das visualizações de páginas nos Estados Unidos. E em 2006, esse número subiu para 40%, alcançando 75% em 2010. Ao mesmo tempo, os iPhones e dispositivos inteligentes mudaram nosso relacionamento com a internet. Navegar na World Wide Web se tornou menos comum à medida que as pessoas migraram para aplicativos semi-fechados. E em 2010, esses aplicativos representavam menos de um quarto do tráfego da internet. Hoje, é 90%. Manter os usuários dentro dos limites dos aplicativos tornou a publicidade mais eficaz, criando um ecossistema totalmente novo. A Apple estava a caminho de se tornar uma das maiores empresas do mundo, graças a esse sistema fechado. Após a bolha da internet, apenas 5 empresas de tecnologia
conseguiram sobreviver e prosperar. Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft. As 5 grandes são agora praticamente impossíveis de evitar na internet. Seja através de publicidade, comércio eletrônico ou da hospedagem em computação em nuvem de que os sites dependem. Esse domínio tecnológico mudou permanentemente nossa sociedade. E à medida que esses gigantes da indústria competem em uma corrida armamentista tecnológica pelo próximo grande produto a ser vendido aos consumidores, que é a inteligência artificial, os últimos vestígios de uma internet utópica podem ser perdidos. Quase 52 bilhões de pessoas têm acesso à internet, e o usuário médio passa 6 horas por dia online. É de longe o maior mercado do mundo. Mas, infelizmente, a mercadoria mais valiosa nesse mercado é sua atenção. Visualizações, curtidas e avaliações valem ouro. E isso levou a um enorme mercado sombrio para todos os tipos de engajamento. O dinheiro transformou a internet em um sistema escalonado, pronto para exploração. Criar um canal ou perfil de mídia social de sucesso pode ser um investimento lucrativo a longo prazo. Com alguns cliques e dólares, qualquer um pode comprar milhares de streams no Spotify, curtidas no Instagram ou visualizações no YouTube. Como as empresas podem oferecer esses serviços? Empregar milhares de pessoas para clicar nas postagens manualmente seria muito caro. Em vez disso, elas usam bots, software automatizado não intencional, que, quando configurado em um alvo, interage artificialmente com a postagem, aumentando-a nos rankings e atraindo mais atenção. Os sites fazem o possível para eliminar bots, mas é quase impossível removê-los todos. Nos últimos 6 anos, a Meta desativou mais de 27 bilhões de contas falsas. Alguns acreditam que já é tarde demais para agir contra os bots. Eles acham que podemos ter chegado a um ponto de inflexão sombrio. Postulada pela primeira vez em 2019, Teoria da Internet Morta propõe que estamos vivendo em uma cidade fantasma distópica, povoada por atores simulados. De acordo com a teoria, algo mudou por volta de 2016. A internet ficou tão saturada de conteúdo automatizado que ter uma interação genuína entre humanos era raro, se não impossível. Navegar na web era como dirigir sozinho e só passar por veículos automatizados na estrada. O autor original da teoria admitiu que parecia conspiratório, mas tinha certeza de uma sensação de que algo estava claramente faltando. Havia um vazio online que não existia no início dos anos 2000. Imagens, conversas e memes começaram a se assemelhar uns aos outros, enquanto fóruns que antes eram empolgantes agora pareciam sanitizados. Isso era supostamente tudo cuidadosamente curado para manter o controle da cultura e do poder político. E, acima de tudo, para garantir que a população geral permanecesse sob controle. A teoria da internet morta permaneceu nas margens até 2022, quando uma grande revelação trouxe a questão dos bots à atenção global. Em 30 de novembro de 2022, o mundo foi apresentado ao ChatGPT, construído em um modelo de linguagem grande que processa conjuntos de dados gigantescos e forma relações entre ideias. É a forma mais avançada de inteligência artificial já existente. Por décadas, os computadores foram muito mais poderosos que os humanos em tarefas específicas, como xadrez ou cálculo matemático. A questão que dividia cientistas da computação e filósofos era se os computadores poderiam um dia transitar para um tipo de inteligência geral. O matemático Alan Turing fez essa pergunta em 1950. Ele desenvolveu o teste de Turing como uma forma de determinar se uma máquina estava pensando. O teste era simples. Para um computador passar, ele tinha que enganar um humano, fazendo-o pensar que estava conversando com outro humano. No ano passado, o ChatGPT 4
se tornou um dos primeiros a passar no teste de Turing. Oficialmente, trouxemos uma máquina à vida e, de repente, a teoria da internet morta se tornou não apenas uma conspiração, mas um futuro provável. E se não podemos mais distinguir entre humanos e IA, em quem podemos confiar? Considere isso. 49,6% de todo o tráfego da internet em 2023 veio de bots. Ainda mais assustador é que as coisas provavelmente vão piorar, agora que os motores de busca começaram a integrar tecnologia de IA, como o ChatGPT, em seus serviços. As falhas nunca foram tão claras. Gigantes da tecnologia estão apressando produtos para o mercado para competir uns com os outros pela supremacia. No processo, houve alguns resultados desastrosos. A entrada do Google no mundo da IA, Gemini, disse aos usuários que rochas são uma fonte de vitaminas. Astronautas que pousaram na Lua encontraram gatos. Mochilas são tão eficazes quanto paraquedas ao pular de um avião. Essas alucinações tecnológicas vêm do esforço deles de juntar enormes quantidades de informações que foram comprimidas, fazendo isso com um algoritmo que identifica os componentes importantes e interpola as partes que faltam. Qualquer coisa criativa geralmente é gerada usando uma composição ou versão alterada de um trabalho que já foi criado por humanos. Obras de arte e música online estão sendo usadas como dados de treinamento para a inteligência artificial, levando muitos a argumentar que os trabalhadores estão sendo explorados. Centenas de artistas, apoiados pela organização sem fins lucrativos Artist Rights Alliance, assinaram uma carta aberta, buscando impedir que a IA sabote e prejudique os artistas. Além disso, esses modelos não sabem julgar se uma fonte é confiável. Em vez disso, eles gravitam em torno de respostas populares, que podem variar de periódicos acadêmicos confiáveis a um meme feito por um jovem de 17 anos para ganhar karma no Reddit. Uma pessoa criou um site falso projetado puramente para capturar bots. Esses são programas automatizados comumente usados por motores de busca para baixar sistematicamente o conteúdo das páginas da web. Eles perceberam que o bot GPT estava coletando cerca de 3 milhões de páginas de seus sites todos os dias. Isso foi uma pequena janela para a qualidade dos dados que estão sendo raspados por chatbots de IA e informando suas respostas, o que não é exatamente um sinal positivo. O que é ainda pior é que, como grande parte da internet já é gerada por IA, a próxima geração de IA usará conteúdo criado pelas gerações anteriores como conjuntos de dados de treinamento. E a cada geração, o trabalho produzido por essas ferramentas de IA continuará a ser cada vez menos humano. Os resultados de busca serão preenchidos com conteúdo gerado por IA, e encontrar fontes confiáveis se tornará ainda mais difícil. A palavra robô foi usada pela primeira vez em uma peça de ficção científica checa, de 1920, chamada Rossum's Universal Robots. Vem da palavra checa robot, que se traduz vagamente como escravo. Essa era uma boa descrição dos robôs mecânicos usados na produção. Eles eram simplesmente ferramentas, como um martelo ou uma calculadora. À medida que os robôs se moveram para o mundo digital, no entanto, a relação entre mestre e escravo se tornou turva. A mídia online já é amplamente controlada por inteligência artificial. Programas automatizados poderosos determinam se um conteúdo terá sucesso ou falhará. Anunciantes pagam milhões para profissionais tentarem decifrar o código dos misteriosos algoritmos, porque eles estão constantemente mudando. Esses programas, essencialmente, criam um processo de funcionalidade interna secreto, nem mesmo conhecido por aqueles que os projetam. À mercê de supercomputadores reconhecedores de padrões, nosso comportamento tem sido moldado por eles.
sites de redes sociais mudaram de um engajamento social autêntico para modelos dirigidos pelo consumo. Contanto que possam mantê-lo online, é bom para os negócios, enquanto seus algoritmos processam conjuntos de dados inimaginavelmente grandes para criar perfis de você como consumidor, categorizando seu comportamento online para criar anúncios personalizados. Tudo o que é necessário é um clique para encher seu feed com um certo assunto, puxando-o para consumir mais. O sistema recompensa imitadores e copiadores. Para sobreviver online, criadores, influenciadores e marqueteiros devem constantemente buscar a aprovação dos algoritmos. No final, até os humanos que criam são forçados a criar conteúdo genérico e sem originalidade. E há uma razão pela qual as pessoas estão reclamando sobre o algoritmo todo-poderoso do MrBeast. Eles veem o quão bem Jimmy Donaldson se sai e pensam: por que não copiá-lo? Como argumentou Friedrich Nietzsche, as pessoas tendem a seguir o rebanho para proteção, com medo de mostrar autenticidade e confrontar a verdade. Com isso vem o niilismo, onde o rebanho deriva sem direção, sem significado ou certeza. Isso se reflete no algoritmo, no conteúdo que consumimos e perpetuamos, deixando-nos em um ciclo infinito de vazio. Nossas estéticas e valores são agora curados por forças não humanas. Então nossa cultura ainda é nossa? Os humanos estão dando as ordens ou a tecnologia se tornou nosso mestre? A comercialização da internet, a concentração em um punhado de empresas e a criação de uma ferramenta gerativa rápida, mas perigosamente imprecisa, nos deram uma tecnologia que está manipulando nossas fraquezas mais profundas. O surgimento de exércitos de bots oferece um atalho para o desenvolvimento de negócios. A IA oferece um atalho para a criatividade na produção de conteúdo de baixa qualidade. Algoritmos poderosos alimentaram nosso vício em conteúdo de formato curto. A internet se tornou uma realidade cuidadosamente construída que todos nós temos sido apresentados. Não ao ponto que a teoria da internet morta descreve, mas à medida que a inteligência artificial se espalha pela internet, nossa noção de realidade está sendo seriamente abalada. É um alerta para mudar de rumo antes que seja tarde demais. Para manter a internet viva, precisamos da coragem de nos afastar do rebanho, reconhecer que os sistemas atuais não estão funcionando e que a humanidade é mais importante do que o lucro. Se você gosta dos vídeos que fazemos e gostaria de nos apoiar, clique no link da descrição e transforme sua vida agora. Adquira o e-book de desenvolvimento pessoal e domine as estratégias para viver com coragem, serenidade e propósito na vida moderna. Não espere mais para começar essa jornada de transformação pessoal. Clique agora e descubra o poder em sua vida. Visite também na nossa loja virtual, onde temos vários produtos que você precisa e com super descontos. Corre lá. Obrigado a todos e até a próxima.